delas. Como sempre, muito feliz de ter vocês aqui, tá? Então, curte o nosso vídeo, compartilha com quem você acredita que vai gostar do nosso conteúdo e se inscreve no nosso canal, obviamente. Hoje nós estamos aqui falando muito sobre comunicação com ela, que é fonoaudióloga, consultora em comunicação e preparadora vocal, inclusive preparadora vocal de grandes artistas. Sim. Inclusive minha! Coisa linda! Sim! Nossa. Rafaela Góes! Bem-vinda, Rafinha! Ai, obrigada! E comigo aqui no sofá, como sempre, a minha dupla, minha parceira, Raíza Bittencourt. Oi, gente! O episódio de hoje tá incrível e eu queria pedir pra vocês comentarem, dizer o que vocês estão achando. Sempre que tiver alguma opinião, alguma sugestão, comenta aqui que a gente quer ouvir vocês. E hoje o episódio tá mais que incrível, com Rafa, maravilhosa. Rafa, conta um pouquinho sobre a importância de se comunicar bem no ambiente de trabalho, no ambiente da vida, né? Que se comunicar bem tá em todos os passos, todos os momentos das nossas relações. Muito bem, então eu tô felicíssima de estar aqui, de passar esse espaço com pessoas que eu admiro tanto, que feito um trabalho tão lindo para mulheres, né? Esse intuito da gente trazer informação, trazer cultura para pessoas que vão crescer conosco, né? Então, assim, É verdade. qual a importância da comunicação? A comunicação é conexão. Sim. Então, o que significa a comunicação? Significa tornar comum. Então, eu posso tornar comum uma informação, uma relação, uma situação. Eu posso tornar comum a minha intenção. Então, a importância da comunicação é conectar pessoas, conectar informações. E a gente tem isso inato, né? O nosso cérebro, o cérebro humano, ele é social. Então, mesmo que a gente não tenha consciência, a gente vive para se conectar, para se relacionar com as pessoas. Então, eu digo que quem se comunica bem é mais feliz. Então, a importância da comunicação para mim é tornar as pessoas felizes. Que lindo! E você vê que ela vai falando e a gente vai ficando assim, em cima ouvindo ela, né? Oh, meu Deus, comunicadora, né? Uma comunicadora dessa aqui com a gente. Muito feliz de você estar aqui, Rafinha. E eu queria já começar perguntando sobre a forma de se comunicar, na diferença entre o homem e a mulher se comunicando. É uma diferença biológica, estrutural e social. Se a gente pensar em crianças, tá? Então, assim, o que a gente estimula uma menina a fazer quando ela é pequenininha? A gente estimula ela a contar histórias, a brincar dentro de um cenário mais contido. A gente está sempre trazendo essa linguagem. Uma informação cultural mesmo, assim, né? A gente espera que a menina ela consiga ter uma comunicação, e as meninas começam a falar mais cedo, elas têm uma riqueza de vocabulário maior. Então, há uma diferença concreta na fisiologia cerebral da mulher, que a diferencia do homem. Para vocês terem uma ideia, há uma diferença concreta do número de palavras da mulher para o homem. A mulher fala entre 6 a 8 mil palavras por dia e o homem de 2 a 4 mil palavras por dia. Então, a quantidade... É diferente da vista. Por isso que eu me falo que a mulher fala demais. Exatamente. E fala. É uma realidade. Exatamente. A gente fala um número de palavras maior. Rafael, o que isso significa no cenário da comunicação? Que a comunicação da mulher ela é mais rica em detalhes. Que ela consegue estruturar o contexto de uma forma maior. Enquanto que a comunicação do homem, ela é mais assertiva, mais direta. Agora, tem uma característica também. O homem, ele tem uma comunicação mais autocentrada. Então, ele gosta de falar dele mesmo. Das habilidades dele, do futebol dele. E a mulher, ela gosta de falar sobre os outros. Fofoqueira? Não. Ela gosta de contextualizar a informação. E a natureza da mulher é muito voltada para o externo. Então, a gente se preocupa com aquela situação, se preocupa com o outro. Então, são nuances que trazem características peculiares para a mulher. Peculiares para a nossa estrutura de relação. Né? Então, pensem aí como é que o homem fala. O homem fala, eu quero isso, isso e isso, eu gosto disso, disso, disso. Diretos. A mulher fala, o que você prefere? Como que você gosta? Né? Então, é uma característica estrutural, comportamental, cultural, que sim, diferencia as mulheres dos homens. Mas a gente não pode cair na armadilha de dizer que a mulher não é assertiva, que ela não é objetiva, que ela dá voltas. Não é isso, né?
A gente tem uma característica emotiva, emocional maior também na nossa comunicação, pela própria estrutura da personalidade. Mulher é muito mais sensível, né? A gente tem essa questão emocional aflorada desde muito cedo, estimulada pelos nossos pais, pela nossa família, e isso está sempre presente na nossa comunicação. E não tem como não trazer isso para a comunicação, que a gente traz para todas as áreas da nossa vida, essa parte, né, emotiva da mulher. E cada mulher é muito única, né? Tem mulher que é mais assertiva, tem outras que têm mais dificuldade mesmo e a gente precisa estimular para ela conseguir fazer um bom trabalho. Eu tô até lendo um livro, super engraçado, que o nome é enorme, assim, Como Boas Mulheres Não Pegam o Trabalho da Esquina. Assim, enorme, mas o que ele quer dizer? Que boas mulheres escolhem onde elas querem estar. Legal. E aí ele traz várias dificuldades que as mulheres têm no campo do trabalho para se comunicar, para como se expor, o que ela pensa que influencia no campo do trabalho. E aí, quando ela fala de comunicação, quando ele traz esse campo, ele traz que esses pontos que você trouxe, então, em querer colaborar demais, em querer, muitas vezes, não receber o merecimento de que, às vezes, a mulher pensa que apenas por contribuir para que o sucesso da empresa aconteça, já tá bom, já tá suficiente para ela. Enquanto o homem não, ele quer reconhecimento e, às vezes, ele pega esse reconhecimento da mulher e traz para ele. Enquanto para a mulher tá tudo bem. O homem pegar e ela não. E isso foi fazendo que os homens se tornassem mais líderes, né? Estivessem nesse campo, diferente das mulheres. Que são protagonistas, mas não estão no protagonismo. Exatamente. Perfeito. E aí, quero fazer essa pergunta para você, que é: como nós, mulheres, podemos nos destacar nesse ambiente de trabalho, nesse ambiente corporativo? Como a gente consegue pegar esse protagonismo pra gente e conseguir estar nesses lugares que a gente quer estar? Perfeito. São muitas estratégias, né? Diretivas e direcionadas ao contexto. Acredito que a questão concreta da estrutura do trabalho precisa ser muito analisada. Sim. Então, assim, é muito importante que a gente perceba o contexto que aquela comunicação está inserida. Então, em reuniões, por exemplo, é importante que a mulher saiba ser objetiva. Sim. É importante que ela consiga trazer valor para o trabalho, para a informação, porque ela entregou. E ela tem autonomia sobre aquilo. A gente tem, né, até tem sido muito falado dentro desse cenário sobre a síndrome da impostora, que é uma questão, né, bem importante. E a gente vai vincular isso a esse merecimento, a esse lugar de protagonismo. Por quê? Porque a gente precisa acreditar que a gente, de fato, merece aquele lugar. Que aquele lugar é seu. Que foi o seu mérito, o seu conhecimento, o seu trabalho que levou você até aquele lugar de protagonismo. Então, eu realmente acredito que o que a mulher precisa fazer para se ver como líder é acreditar que ela merece estar naquele lugar. Seria o primeiro ponto. Primeira coisa, com certeza. E o segundo ponto seria se firmar, né, se pautar, ter segurança sobre a comunicação. Porque, para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo enorme, multicêntrico, com várias multinacionais, e eles estudaram quais eram as habilidades necessárias e imprescindíveis para os líderes e os CEOs das empresas. 100% da pesquisa apontou-se comunicação, habilidades comunicativas. Porque as pessoas precisam se relacionar para ser líder. O tempo todo. O tempo inteiro. Então, ela precisa saber o que falar. Como falar. E como falar. Faz a diferença na liderança, com todas. Toda certeza. Então, assim, e eu gosto muito de trazer isso, assim, quando eu falo, né, que a comunicação, ela é uma habilidade. Ou seja, ela pode ser desenvolvida, aperfeiçoada, estimulada. Então, se você, mulher, está nesse lugar e se sente insegura, trabalhe a sua comunicação. Procure um profissional. Se reconheça naquele espaço para que você se sinta seguro em preencher aquele lugar, né? Quando a gente tem essa habilidade fortalecida, é muito mais fácil a gente chegar aqui, sentar, improvisar. Não é indolor. Ninguém está aqui achando que está na sala de casa. Tem um estresse, tem uma adrenalina. Ansiedade. Mesmo pra gente, né? Então, eu acho que se preparar do ponto de vista técnico e se preparar do ponto de vista de habilidade comunicativa
vai fazer com que aquela mulher se entenda como líder e perceba que ela faz parte daquele processo, assim. Perfeito. Rafa, entrando nesse cenário, eu ouço muita gente falar comigo, mas Ju, você é tão natural, velho. Você fala assim, eu peço pra gravar um vídeo, eu gravo um vídeo de primeira, dependendo do que seja, e todo mundo às vezes, Juliana, como, meu Deus, eu digo, gente, eu não comecei assim. Treinou. Eu comecei gravando 25 vezes um vídeo lá, quando eu comecei como influenciadora, há 10, 12 anos atrás. Então, eu levei pro natural da minha vida, né? Tudo fluiu para que eu crescesse como influenciadora e eu fui trabalhando isso da comunicação para que realmente hoje flui tudo mais simples. Tudo mais... Daqui a 6 já é maravilhosa. Para que tudo saia mais naturalmente e passe tudo isso que as pessoas percebem de espontaneidade, de carisma, de simpatia, de... Sabe? Porque eu trago isso, é a minha verdade, que eu trago isso para a minha fala. Aí eu queria que você falasse um pouco como as pessoas que têm dificuldade em desbloquear para falar, em público principalmente, porque as pessoas acham que eu sempre falei assim, eu apresentava trabalho na faculdade, nunca me esqueçam, se passasse de 20 segundos a minha fala, eu começava a ficar vermelha. Vermelha. Imagina. Os amigos da sala já faziam assim, ó, Juliana vai pocar, gritavam. Juliana vai pocar, porque eu ia ficando vermelha, porque eu sempre fui nervosa, assim, eu sempre fui tímida, as pessoas não acreditam hoje, mas eu sou tímida. Então eu trabalhei isso por causa do meu trabalho, por causa da dança, por causa de tudo que me leva a estar à frente em muitos momentos, enfrentar públicos. Então eu fui trabalhando isso em mim e eu queria que você desse essa dica para as pessoas de como trabalhar esse falar em público para conseguir trazer isso para o natural, assim. Então você já trouxe pontos muito importantes, tá? Primeiro ponto é a exposição. Né? Então todo medo para ser eliminado, superado, ele precisa ser, a pessoa precisa se expor àquilo. Ela não precisa se expor na frente de 100 mil pessoas logo no primeiro momento que ela queira superar aquela situação. Mas é importante que ela faça uma exposição gradual e se conecte com aquela sensação de ter medo. Porque o medo, ele é um sentimento, né, que é muito protetivo. Se a gente não tiver medo, se a gente não tivesse medo, né, a gente teria se colocado em risco em muito mais vezes na vida, né? E teria se exposto a situações que não seriam necessárias. Mas o medo, ele não pode paralisar. Então, tem uma parte do nosso cérebro, que é o cérebro primitivo, que hoje tem lá, né, o órgão que faz o medo, a gente sentiu aí, que ele foi feito lá na ancestralidade pra gente não se expor, a gente olhar uma onça, um leão e falar, opa, não posso chegar muito perto. Muito perto, eu não vou me arriscar aqui, eu preciso recuar. Então, o meu cérebro reptiliano vai fazer, corra, saia daí, isso é perigoso. Então, tem 3 reações muito importantes do medo, né? Que é você congelar, parar, paralisar, porque lá não conseguir falar minha palavra. Você fugir ou você atacar. Você ser agressivo. Você revidar, você se tornar uma pessoa arisca, vamos dizer assim, né? Que seja muito áspera. Então, a gente não pode chegar nesse momento. Então, se você tem medo, se você acha que comunicar é uma coisa que te dá desconforto, vá se expondo gradualmente, faça uma meta. Então, fala assim, eu vou contar uma história num bar com os meus amigos. Eu vou sentar do lado de uma pessoa desconhecida no shopping e vou puxar assunto. São atividades que... Ela passou isso pra mim. Ai, meu Deus. Então, eu não precisei dessa. Não. Eu falava, eu ia tímida, né? Aí eu falava, você vai sentar no shopping e vai conversar com alguém, procurar saber da vida dela. Porque isso é muito... Eu tava imaginando essa situação, eu sou tímida real, tipo, esse exercício pra mim tem um grau de dificuldade muito grande. Mas é assim que a gente vai fazendo, né? Então a exposição é o primeiro ponto que você trouxe. E um ponto que eu acho essencial é você entender que a sua comunicação, ela vem junto com a sua verdade. Então, eu não tenho como trabalhar uma comunicação sua, que é uma pessoa expansiva, livre, né, ampla, a gente estava falando isso, né, da dança, igual eu vou trabalhar a comunicação de Rai, que é uma pessoa mais contida, mais tímida,
mais pautada em questões mais regulares de projetos, né, Raíssa? Formais, exatamente. Então, a gente entender o que também a força que te cabe, né? Eu não posso entender que a comunicação vai ser igual e vai ser fluida e vai ser fácil para todo mundo, mas a gente vai criar estratégias para que aquela pessoa consiga construir a segurança. E tem uma coisa que eu acho fantástica, que é o feedback positivo. Então, gente, é fato. Quem se comunica se relaciona. Quem se relaciona é mais feliz. Então, a felicidade dos meus pacientes que falam assim, Rafa, consegui apresentar um trabalho. Eu consegui ligar para uma pessoa da minha empresa e falar sobre uma coisa muito difícil que eu precisava. E não é só isso. Eu consegui não brigar com meu namorado dizendo as coisas que é importante para mim e que não é. Então, estabelecer limites passa sobre a comunicação, né? Assim, Perfeito. então, eu acredito que existem muitas formas de você se destravar. Primeiro é você entendendo o grau desse medo e como você pode se expor gradativamente a situações que vão te alimentar positivamente. Porque é muito fantástico. Eu sou apaixonada pela comunicação. E tem uma coisa que você falou que é muito... que acontece muito. A gente acha que o nosso primeiro passo é pouco. Não. A gente se coloca... Eu já tive nessa situação de tipo... eu consegui falar com a pessoa o que eu precisava. Mas ao mesmo tempo eu ficava assim... meu Deus, todo mundo consegue fazer isso. Isso é o mínimo que a pessoa tem que saber fazer. E a gente se coloca nesse lugar de tipo... Eu fui muito... Mas pra tanta gente é pouco, então... Não deve ser não vou comemorar. Não vou comemorar, não vou vibrar por isso, por esse passo dado. A gente se boicota nessas coisas. Pequenas conquistas, pequenos passos, pequenas conquistas, grandes processos. Né? A gente precisa começar de algum lugar. Se a gente está em uma extrema vulnerabilidade, em uma situação de perigo, de medo, e a gente entende que isso só vai ser superado quando a gente conseguir apresentar uma situação enorme, isso vai custar a gente. Com certeza. Não é, pai? Então, vamos traçar pequenos passos. Assim, olha, eu quero... Engraçado, eu já tive pacientes que não conseguiam falar com o porteiro da própria casa. Não é porque era... que eu não quero falar com o porteiro. Não, é porque era muito estressante pensar no que ia falar. Pensar que resposta a pessoa ia dar. E aí eu trabalho assim, tipo, mas você não tem como controlar o que a pessoa vai te dar de resposta. Né? Você vai fazer uma pergunta, ele vai te responder. Baseado na pergunta dele, você vai caminhar. Então, assim, existem essas estratégias. Um outro ponto que eu acho importante também é a gente entender que a comunicação do improviso, ela é muito complexa. Então, assim, as pessoas pensam que, sei lá, vou dar um exemplo agora. Que eu cheguei aqui, por mais que comunicação seja algo já meu natural, faço isso todos os dias. Eu li alguns apontamentos, eu vi algumas pesquisas. Então, eu me preparei para improvisar. Eu não vim aqui pensando, sei lá, em algum outro problema. E aí eu vou trazer outro ponto importante, que é estar presente. A comunicação, ela se faz a partir da presença. Se eu estou aqui com vocês e eu estou pensando no que está lá fora, inevitavelmente eu vou perder alguma informação que vocês vão me dar. Não vai render e gerar o que você poderia, né? Que é a conexão. Exatamente. Porque você vai, por exemplo, se eu falo alguma coisa para você e você se envolve naquela comunicação, me devolve uma informação e eu deixo ela passar, o que você vai se sentir? Que você não é importante, que você não dei valor ao que você disse, que aquilo não gerou um engajamento nos processos, né, pessoais. Então, estar presente, se expor gradativamente ao medo, entender a sua verdade, a sua estrutura de personalidade, são questões importantes para a gente destravar. Importante também pedir ajuda, né, Rafa? Sim. Assim, se você tem muitas dificuldades, não tenha medo, entenda quais são, o que você consegue fazer sozinho, o que você precisa do outro, porque isso vai conseguir te fortalecer, como a gente entendeu e foi até você. Exatamente, a ajuda profissional, assim, nos ajuda demais. Não acho que é só você que tem essa dificuldade. Muita gente tem, então temos profissionais incríveis para isso. Entendeu? Rafa, eu queria saber a importância da linguagem corporal para também fortalecer essa comunicação vocal, porque são coisas diferentes, né? Sim.
a gente entende que a comunicação ela é pautada em 3 recursos. Né? Então, isso assim, nossa, comunicar não é só falar? Não. Então, a expressão corporal é o recurso não verbal. A partir do momento que você olha uma pessoa, você já cria uma impressão sobre ela. A roupa que ela está vestida, a forma como ela veste o corpo, o cabelo. Isso gera a primeira impressão. E essa primeira impressão é muito importante. A forma como ela mexe as mãos, a expressão facial. Isso tem um estudo que as pessoas até interpretam ele de forma errada, dizendo que é mais importante a comunicação não verbal do que a própria informação. Não é isso. Tá? É que a comunicação não verbal, que seria a expressão corporal, a expressão facial, gestos, ela gera muito impacto. Primeiro impacto. Exatamente. Primeiro a pessoa te vê para depois falar com você. O scanner. Primeiro ela te vê. Mesmo que você não fale, você se comunica. O silêncio é uma maior ferramenta de comunicação. Tá? Então, a comunicação não verbal é o primeiro pilar. O segundo pilar, a comunicação verbal, que são as palavras, a informação propriamente dita, a sua estrutura linguística, o seu português, a forma como você organiza as suas ideias. E tem a comunicação vocal, que é a sua voz, as pausas, as entonações. No mundo perfeito, a comunicação efetiva, verdadeira, assertiva, esses 3 elementos eles são congruentes. Um alimenta o outro. E quando tem algum ruído em algum desses elementos, a gente perde o impacto. Então, por exemplo, se eu falasse para vocês, nossa, eu vim falar de comunicação, e eu não conseguisse organizar as minhas ideias, eu falo isso. Mas como é que ela vai treinar as pessoas? Ou você está fazendo uma publicidade de um produto de cabelo e você vai com o cabelo todo bagunçado. A sua comunicação não verbal impactou negativamente na sua comunicação. Ou quando alguém te pergunta, você gosta disso? Aí você, sim. Tipo assim, gente, sim ou não? Eu nem consigo fazer. Você trabalha. Sim, ela tenta. É muito difícil fazer. Então, assim, inclusive, isso é uma dica. Quando você quiser saber se uma pessoa está mentindo, olha a comunicação não verbal. Porque o corpo dela vai dizer. A expressão facial dela vai dizer. Então, ela vai dizer que está disponível com os braços fechados. Ela vai desviar o olhar. Ela vai olhar para baixo. Então, esses elementos não verbais são muito importantes. Então, se você está disponível para uma comunicação, coloque seu corpo para aquilo. Então, se eu estou falando com você, eu estou olhando para você. Eu estou direcionando o meu tronco para você. Se eu estivesse esquivando, eu não estaria disponível para você. O seu cérebro lê isso. Inclusive, essa leitura corporal, espacial, foi o que mais ficou prejudicada na pandemia, né? Verdade. Ficou lá na tela, enquadrado. A gente perdeu essa sensibilidade, esse contato físico que alimenta o nosso cérebro social. Então, muita gente pontuava para mim que estava esgotada, que não conseguia fazer muitas reuniões, que as informações estavam fugindo, porque o cérebro não estava sendo alimentado por informações concretas. Tá? Falando disso, Arias, muda muito a forma de se comunicar na vida real e no digital, na rede social. Assim, é muito diferente, porque como é isso, assim? Que até eu fiquei curiosa agora, me veio isso ali. Muda muito. Muda pelo cérebro e muda pelo contexto. Então, por exemplo, a primeira coisa que você vai, quando você vai fechar uma publi, que você vai perguntar é, onde que vai sair? Porque a comunicação da TV é muito diferente da comunicação do Story, que é muito diferente da comunicação do YouTube. Se a gente estivesse fazendo um Story aqui agora, inevitavelmente a gente precisaria moldar minha comunicação para um tempo menor, para ser mais assertiva. A gente não tinha 1 hora de conversa, 40 minutos. Então, esse modelo do digital, do acelerado, do instantâneo, exige uma habilidade comunicativa muito concreta. Isso é uma coisa que é uma grande dica. O nosso cérebro, ele rastreia os primeiros segundos para saber se ele vai se sentir interessado ou não pela informação. Então, eu vou contar uma história. Não adianta você fazer todo o contexto antes para depois falar o que de fato você precisa falar. Já perdeu a atenção das pessoas. Perdeu, já passou, já acelerou, já não quer mais, rodou para cima.
Então, isso é um estresse muito grande para o cérebro do influenciador digital, para as pessoas que estão produzindo conteúdos, porque elas têm que se reinventar o tempo inteiro. Mas eu sou, né? Reinventa ela, reinventa a família, reinventa todo mundo. Bota todo mundo no barco pra... Porque a somar, novidade, né? A novidade, o inesperado, o contraditório. Né? Então, por exemplo, se eu aparecesse com um cabelo muito diferente, com a maquiagem bem extravagante, com certeza eu chamaria muita atenção, porque as pessoas não estão acostumadas a me ver dessa forma. Mas aquilo tem coerência com o que eu quero passar? Então, quando eu vim pra cá, a primeira leitura que eu fiz foi: o que eu quero passar com a minha roupa? E às vezes a gente se passa, besteira, vou vestir qualquer roupa. Se eu viesse aqui com a roupa muito estampada, com certeza o meu corpo chamaria mais a atenção do que a minha comunicação. E o meu objetivo de estar aqui é que a minha comunicação, a minha informação seja privilegiada. Então, tudo tem que estar apontado nisso. Imagina, né, gente? Eu tô aqui assim, Aguenta, né? Isso. E eu tô aqui agora todo tendo que precisar de publi. Pensar na roupa. Você já faz isso? Ela já Faço, faz. mas é sempre... Gente, eu falei pra Rafa que eu tenho certeza que depois desse episódio eu vou assistir esse episódio várias vezes pra mim relembrando de tudo, porque a gente trabalha com comunicação diariamente. Então, Não. hoje é uma aula com Não. Rafaela Góes. Então, com certeza eu vou estar aqui, ó, voltando esse episódio pra eu mesma me lembrar de várias coisas. Sabe o que eu gosto de fazer nos meus treinamentos? Eu gosto, Raíssa sabe, né, assim, que a gente faz mais vezes. Eu gosto de dizer assim, olha, se tudo que eu te falei hoje, eu preciso que você lembre de uma coisa. Então, se eu puder falar hoje uma coisa que eu quero que vocês lembrem, eu vou falar logo no início, não vou deixar para o final, não vou fazer suspense. Tenha intenção. Quando você tem intenção, você vai se conectar com os detalhes. Então, se eu tenho intenção de chegar aqui e trazer uma certa formalidade, mas não ser totalmente formal, eu não posso estar de terno, gente. Porque aquilo vai afastar. Então, a gente, quando tem intenção, a gente racionaliza, a gente traz os detalhes, a gente se preocupa com o retorno. E isso potencializa a conexão. Se a minha intenção é chegar aqui e dizer tudo que eu quero que vocês terminem de ver esse vídeo se comunicando melhor do que vocês começaram. Ou, pelo menos, com mais coragem de desenvolver a habilidade. Muito bom. Né? Então, eu preciso passar instruções. Então, isso vai trazer, quando você for fazer seu digital, quando vocês forem fazer o material de vocês, parem e pensem, qual é a minha intenção nesse conteúdo? Eu quero vender o quê? Porque a gente está vendendo. Como eu quero atingir as pessoas. Influenciar. Eu penso muito isso. Estimular. Né? E aí eu vou trazer essa diferença, Ju. Não é uma correção, mas eu gosto de trazer esse contraponto, né? Porque a gente pode atingir ou a gente pode envolver. A gente pode aproximar. E muitas vezes, essa ideia do eu vou te... Antigamente, né, eu trabalhava na televisão, minha história com comunicação começou lá, eu afiliada da Globo, já trabalhei em rádio. As pessoas, os jornalistas, eles falavam para pessoas. Hoje eles falam com as pessoas. Então, quando eu chamo e falo, me comunico com alguém, eu trago ela para perto. Eu digo, olha, você é importante. Eu estou fazendo isso aqui para você. E aí eu vou já dar um feedback ao vivo. Esse é o seu diferencial. A sua verdade é, você se comunica com as pessoas. As pessoas, elas são seduzidas a estarem perto de você pela sua verdade, pela sua alegria, pelo seu carisma. Eu nunca vi Juliana falando mais ou menos. Oh, meu Deus. Não vai, amiga. Seu corpo é tão expressivo que se você tiver mais ou menos, você não vai conseguir fazer. No dia que você não estiver bem, você não vai fazer. Porque seu olho, seu corpo vai te entregar. Então, é uma situação ampla, né? Assim, com certeza. E a importância de se preparar, né, Rafa? Porque muita gente acha que vai chegar, conhecer só o assunto, vai ser suficiente. Mas não é, tem uma série de nuances que a gente precisa sentar antes, entender qual é a intenção. E eu queria ouvir de você quais são outras formas que a gente pode fazer nesse momento. O que a gente precisa fazer
para se preparar antes de uma reunião, de uma apresentação, de uma conversa difícil, Sim. né? Que às vezes a gente Muito boa precisa ter. pergunta. Eu gosto de começar sempre com a palavra que varize. Lembram? Tem que ter atenção. Então, assim, o que eu quero fazer nessa reunião? E aí, a gente vai se preparar dos pontos técnicos. Eu gosto muito de trabalhar com script. Eu entendo que o melhor improviso é o improviso treinado. Então, assim, elenque os pontos mais importantes que você quer falar por ordem de prioridade. Então, o primeiro ponto é o mais importante. Porque, eventualmente, você pode não conseguir chegar ao último ponto. Isso aconteceu muito já comigo. Então, você vai se preparando, vou falar com aquela pessoa, vou entrar naquela reunião, aí eu vou contextualizar, falar. Mas o mais importante eu vou falar por último. É péssimo, essa é a pior estratégia. Por quê? Por muitos motivos. Primeiro, porque você não controla o que vai acontecer. Segundo, que você pode já ter criado uma atmosfera de tensão. As pessoas podem ter se desconectado de você ao longo da sua reunião e terem criado um aspecto negativo. Entrar já na defesa daquela comunicação. E você não vai controlar se aquele ponto vai acontecer ou não. Então, é a péssima estratégia. Então, você vai criar o seu script colocando as coisas mais importantes primeiro, assim como a lista de ingredientes dos produtos. Não sei se vocês repararam. E a lista de ingredientes dos produtos industrializados, elas acontecem por ordem de prioridade. Assim tem que ser a sua comunicação. Então, você vai tomar um suco. Qual deveria ser o primeiro suco de uva? Qual deveria ser o primeiro ingrediente do suco de uva? Uva. Né? Mas tem sucos de uvas que a uva entra no quinto. Primeira coisa, açúcar. Então, você já escolheu a informação, o ingrediente errado, fazendo uma metáfora. Então, escolha os ingredientes da sua comunicação. E esses ingredientes têm que ser escolhidos. A palavra que você vai falar, a escritura que você vai usar. Isso é muito importante. A outra coisa de igual importância é você fazer screening, fazer um rastreio daquela situação. Quem são aquelas pessoas? Quanto tempo você teve reunião? Qual é o objetivo daquela reunião? Se na reunião, dentro da reunião, quanto tempo você pode falar? Outra coisa importante, deixar um tempo para as pessoas falarem. Porque aí a gente começa a comunicar com as pessoas. Então não adianta você chegar lá, olha gente, eu tenho uma lista de coisas para falar. Isso. Fim. Desculpa, não temos tempos para discutir hoje. O mais importante você não fez, que foi se conectar com essa pessoa. Não foi uma reunião, foi um pronunciamento. Passou um pronunciamento. Gerou. Se você é líder, então isso aí acabou com sua liderança. Acabou, você perdeu seus liderados. Isso aí. Acho que eu falei coisas importantes. Você lembra de mais alguma coisa? Não. Acho que foi ótimo. Sabe uma coisa que me atrapalha muito? O que hoje já me atrapalha menos, antes que você brigue comigo. Sim. O que me bloqueava muito era o medo do julgamento das pessoas. Isso é o principal. Mas, gente, como eu posso arbitrar sobre a verdade de vocês? A gente pode preparar a melhor entrevista que a gente fez, isso. Estamos as três aqui, com a nossa maior verdade. E, eventualmente, tem pessoas que não vão gostar. O que eu posso fazer com isso? Nada. É que o medo não é só de não gostar, é o medo de você ser cancelado, o medo de você perder sua credibilidade. Então, são muitos medos que passam, e até tem pesquisas que falam que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Sim. Meu Deus. Principalmente entre os jovens. Mas, gente, alguém não vai morrer. Só quem não nasceu. Todo mundo vai morrer. Então, é um medo controlado. É um final que a gente já sabe, esperado. Mas se comunicar, não. Vocês duas sabem que eu amo o Brené Brown. Eu amo. Eu acho, assim, depois que eu comecei a trabalhar com comunicação, isso trouxe muito corpo pra mim, assim, porque ela trabalha com medo. Ela achou que ela trabalhava com coragem, mas ela não trabalha com coragem. Ela trabalha com medo, porque só tem coragem quem viveu medo. Olha que loucura. Porque a gente não precisa ter coragem para fazer coisas banais.
a gente precisa ter coragem para se desafiar, para entrar na zona de vulnerabilidade, para suplantar, né, para passar por uma situação, se desafiar a coisas novas. Sim. Então, esse medo do julgamento é você colocar toda a sua habilidade em algo que você não controla. Lógico que você não pode ir de qualquer jeito. Então, assim... Esse medo nos norteia. E aí, medo e culpa é muito diferente de responsabilidade. Porque quando a gente consegue dissociar isso, a gente consegue ter mais coragem. Porque, perceba, há uma possibilidade das pessoas dizerem que não gostou da minha comunicação, que eu não falei coisas importantes. E por isso eu tenho responsabilidade em me preparar para estar aqui. Eu tenho responsabilidade com vocês duas que me convidaram para esse espaço riquíssimo. Eu tenho responsabilidade com as pessoas que vão passar o tempo delas assistindo o nosso vídeo. Mas eu não posso ter medo que elas não gostem de mim. Porque isso faria com que eu me colocasse em um lugar de paralisada. Eu não ia conseguir falar, gente, a pessoa... Eu posso me sentir presa a agradar o outro. Isso coloca você em uma situação de impotência tamanha. Imagine na internet que a gente não sabe nem quem tá vendo. Eu não estaria aqui. Você não estaria aqui, você não estaria aqui. Entende? E eu acho que também é a responsabilidade da gente desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Sim. Se é importante, a gente precisa trabalhar, seja sozinho, ou seja, com ferramentas, com pessoas que podem nos auxiliar. Então, acho que pedir ajuda Muito importante. é fundamental. Se você não consegue, escolha a melhor profissional. Porque, assim, em um mundo onde a inteligência artificial está aí ganhando cada vez mais espaço, se comunicar vai ser o diferencial. Né? Vai ser onde a gente realmente se diferencia da máquina e vai conseguir fazer um bom trabalho. Porque nós somos humanos. Vai conseguir liderar, vai conseguir influenciar ideias. Né? Eu acho muito importante, porque nós mulheres, a gente precisa começar a ocupar alguns lugares que a gente tem menos representatividade, né? Seja na política, seja em lugares de liderança. E a comunicação é fundamental para a gente estar. A gente não vai conseguir estar nesses lugares se a gente não aprender a se comunicar bem, a influenciar ideias, a trazer pessoas para junto da gente e fazer com que a gente faça o que a gente quer, né? Eu acho que isso é fundamental. Perfeito. Minha gente, eu tô aqui assim, ó. Tem uma espectadora. Você viu? Eu assim, ó, barbando, eu fico barbando as duas. Mas vamos lá, vamos pra uma... Meu Deus. Você já conhece o programa, obviamente. Você já sabe o que vai acontecer agora. Eu vou conectar com essa vulnerabilidade. Entendeu? Porque aqui é assim, a gente fala, a gente faz isso. É isso? Porque também é verdade, né? Bom, Só é fácil, né, Juliana? Não quero. Eu pedi que a nem pergunta tudo está no antes, seu script, Rafael e ela. tudo não está sob o seu controle. Entendeu? Nós vamos agora para a nossa caixinha. Você quer começar pegando a pergunta? Posso. Né? Sou corajosa. Porque você é essa pessoa. Por isso que eu já sugeri. Eu vou olhar, vou tentar pegar uma... Epa. Não, mentira, tá tudo dobrado. Tem nem como. Organizado. Ai, tirando, meu Deus. Vamos lá. Já se viu em uma saia justa por causa de algo que disse? Como resolveu? Gente, com certeza. Já deve ter feito isso. Com certeza já deve ter pego alguma saia justa. Até porque tem situações que estar nesse lugar de profissional, comunicadora, de referência, né? Então, um trabalho, por exemplo, com voz artística. Com certeza já fui pegar em saia justa. Doutora, eu posso fazer isso? Eu posso não fazer aquilo? Eu não estou lembrando de nenhuma situação específica, mas eu vou falar de um ponto de vista genérico. Como eu resolvi, com certeza eu devo ter respirado, porque sem oxigênio meu cérebro não, e de ninguém vai funcionar. Eu devo ter refeito a minha fala e feito algo que eu normalmente faço, que é pedir desculpa. Sim. Que eu acho que é muito importante. Então, assim, desculpe, eu falei isso, foi indevido. Ou em situação, por exemplo, se eu tenha menos domínio sobre um tema, eu dizer, olha, eu não tenho total domínio sobre isso, mas o que eu vejo nesse cenário que está sendo colocado, minha opinião é essa, mas eu vou parar, vou estudar
e te trago depois uma informação. Então, acredito que a estratégia para saia justa é ser verdadeira, pedir desculpa, se colocar no lugar de vulnerabilidade. Né? Isso. Já teve alguma, Ju? Essa foi a pergunta mais difícil. Rapaz, eu tô aqui, juro, tentando pensar. Por isso que eu peguei. Deixa eu ler de novo. Saia justa no que você falou na entrevista. Disse. Eu já tive uma. Conta então. Aí, ó. Eu tava numa reunião, me comunicando com a galera do marketing, e eu quis exaltar a pessoa. Então eu falei, você é uma ótima marqueteira. Eita! E aí, Viram depois pra eu você. pensei, pô, talvez essa não tenha sido a melhor expressão, porque marqueteiro já tem um duplo sentido, as pessoas já estão levando para um lado ruim da palavra. E aí depois, no momento ali eu já senti que não tinha pego bem essa expressão. E aí depois a gente começou a falar sobre outras coisas, e aí no final me corrigi. Olha, tal pessoa, não sei se você se sentiu ofendido, mas marqueteiro, eu quis falar na melhor da intenção dessa palavra, que você realmente faz um ótimo trabalho em marketing. Ela, não, fique tranquilo, marqueteiro é uma palavra que realmente a gente tem que exaltar, e que eu sou marqueteira mesmo, tipo, minha profissão está no marketing. E aí ficou tudo bem, mas depois eu fiquei, poxa, tinha que ter usado outra expressão, poderia ter me comunicado melhor, porque a palavra que eu escolhi não era a intenção que eu queria ter usado, tipo... Mas eventualmente, Rai, ela pode não ter pego aquela palavra sua como algo negativo. Por quê? Porque você pode ter usado em um contexto favorável. Sim. Né? Então, é verdade, o marqueteiro hoje, ele pode ser sinônimo de alguém que faz o marketing de forma tendenciosa, não tão qualificada, mas até, acho que você se saiu bem, você usou duas estratégias boas. Você seguiu com o processo da comunicação e depois checou que a pessoa não tinha entendido de forma pejorativa. Então, você realmente saiu bem da sua saia. Porque ficou um silêncio. Adoro, Rai. Arrasei. Porque ficou um silêncio, eu fiquei... Algumas pessoas podem ter interpretado, porque tinha muitas pessoas na sala. Sim. Isso é o pior, assim, tornar minha comunicação comum. Então, garantir que todo mundo tenha entendido que eu não falei no sentido marqueteiro de você tá mentindo ou você tá enganando. Não foi essa expressão que eu quis usar. Gente, eu não vou saber responder, porque com certeza eu já estive em situações difíceis. Juliana por soltou coisa um que eu faço. sorriso e seguiu. Gente, Ok. mas eu não tô conseguindo, tipo, pegar uma, assim. Quando Mas você com passar certeza- por uma situação, Eu vou lembrar. aí você vai escrever no comentário do vídeo, você também que está assistindo. Comente aqui no nosso vídeo. Marqueteira ela, né? Situações que te deixaram de saia justa que eu vou responder. Mas eu, de fato, com certeza eu me colocar na situação, de recuar, de vulnerabilidade e pedir desculpas e me retratar, com certeza eu devo ter feito. Mas eu juro que eu não lembro. Vamos ver, viu? Eu juro. Gente, eu juro. Mas se eu lembrar, eu comento aqui no vídeo. Comente, viu, por favor, que eu quero saber. E vocês comentem aí, que a gente também quer saber. Sabe desse momento de você. Já tô até imaginando as histórias. Vamos lá, para a segunda. Dicas de fonte de conhecimento. Como você se mantém informada e se desenvolve? Eu que tenho que responder primeiro? Então, Aí eu só relendo essas perguntas, Presta viu? atenção, Ju. Não é questão de não prestar atenção, não. É porque Muitas essas perguntas que me fez foi raiva. Você sabe que ela é profunda. Profunda. então eu vou responder também. Viu? Aquela cara Ela já privilegiada, faz, né? Como já. Eu gosto muito de ler livro. Acho que é a minha principal fonte de conhecimento. Eu assisto muito vídeo no YouTube. Eu sou rato, assim, de YouTube. Eu gosto muito de ouvir conhecimentos diversos. Então, estudar sobre cinema, estudar sobre... às vezes, uma pessoa que está falando da China sobre empreendedorismo, sobre liderança. Então, assim, eu acho que essas visões diferentes complementam, né? E eu consigo entender não só uma visão de liderança ocidental, mas também de outros lugares. Isso é uma coisa que eu gosto. Eu lia muito jornal, mas dei uma parada porque tá mais difícil. Mas acho que livros, YouTube... Às vezes tenho assinatura de alguns jornais, por verifico também, mas
Eu acho que é isso. E conversar com pessoas também, né? Que é uma ótima fonte de conhecimento. E aí, quando você... Escutar. Eu peguei para realmente internalizar a sua pergunta, a primeira coisa que eu pensei, eu me desenvolvo muito me conectando com as pessoas. Então, para mim, a maior conhecimento, eu falo sempre para as pessoas, conhecimento é a única coisa que não podem pagar de você. Verdade. O resto tudo para levar. Conhecimento ninguém te tira. E eu me desenvolvo muito me conectando com as pessoas, ouvindo as pessoas. Eu acho que o escutar, o ouvir, é tão importante. Que você aprende muito no livro, mas eu aprendo muito sentada conversando com minha mãe, com a experiência que ela tem. Sim. Não é à toa que você tem 2 orelhas e uma boca só. Apenas ouvir mais, sabe? Exatamente. Mas eu acho que é uma dica de conhecimento, é realmente escutar. Escutar e se conectar com as pessoas. Ó, eu, dependendo da informação, né? Porque eu amo ler muito, mas da parte técnica, eu faço capacitações, né? Cursos, congressos, leio artigos científicos, porque dentro da fonoaudiologia, da saúde, né? É uma grande fonte de informação. E aí eu acho que vale a pena a gente também filtrar, né, que tipo de informação que a gente está vendo nesse mundo atual, em que a agilidade, o volume é o mais importante. Eu confesso que eu sinto falta de ler, por exemplo, coisas profundas. Sim. Eu gosto de ler revistas, por exemplo. É uma revista que eu adoro ler, que é Vida Simples. Não estou recebendo público, mas eu estou dizendo. Eu adoro, porque fala muito de comportamento, é uma visão ampla, fala de psicologia também, então sempre tem um link legal, assim. E como eu trabalho com comunicação, com treinamento de comunicação, meu repertório tem que ser muito vasto. Porque se eu for trabalhar com comunicação de um grande líder de mineração, por exemplo, antes de ir lá fazer essa ação, eu vou ter que ler minimamente a mineração dele, né? Saber quem é aquela pessoa, saber o que a empresa dele faz e tal, para gerar conexão. Então, está disponível para tudo, é uma grande fonte de informação. Só eu você. Vamos lá. Ufa, só falta uma. E hoje o negócio está profundo. Vai high. Qual a melhor comunicação de um líder que você já presenciou? Já posso. Vai. Obama. Tem- Cara, ele é, pra mim, eu sempre trago ele nas minhas aulas de comunicação, porque eu acho ele fantástico. Ele usa as pausas de uma forma tão profunda. Ele tem tanto repertório de comunicação de corpo. Então tem um vídeo da CBN que tem vários trechos de vários pronunciamentos dele. É lindo esse vídeo. Posso colocar nos comentários depois. Boa. Tô adorando esse negócio de comentário. Ele fala, então, tipo assim, eles pronunciando em um massacre, eles pronunciando em uma inauguração de uma igreja, e que ele ora com os bispos. Então, Obama, para mim, é o grande líder da comunicação. Com certeza. Tem uma... Não é um meme, pegaram várias fotos dele se comunicando com vários líderes. E aí tem algumas onde eles estão caminhando por um jardim. E aí o líder tá de camisa social, mas tá puxada. Aí ele faz a mesma coisa para se comunicar. Então ele se adapta o corpo dele, a roupa dele ao ambiente para se conectar com as pessoas. Então ele tá sempre parecido, ele tá sempre falando também, se comunicando assim com os porteiros, com as pessoas. Ele gosta de falar a mesma língua. A mesma língua, né? Muito educado. Então isso passa também uma imagem de uma pessoa que eu posso confiar, uma pessoa que é referência no que fala, porque tem muita competência, mas também é humilde. Acessibilidade, né? Acessível. É acessível a falar. Eu não vou saber. Ela pegou a Obama junto comigo. Pois é. Não, Eu não vou citar um líder, mas eu tenho qualidade, que eu já presenciei líderes que eu acho incríveis, mas assim, qualidades que eu acho que um líder tem que ter. Sim. Que é a escuta, é a empatia com aquela pessoa, sabe, com o seu time, assim.
Eu acho isso muito importante, assim, uma liderança, principalmente escutar, sabe, o seu time, assim, né? Ter empatia pelas pessoas. Então, grandes líderes que eu tive contato têm esse perfil. Então, eu acho importante. Assim. Ótimo. Eu acho que a bomba também, mas eu pensei no primeiro momento na minha ex-chefe. O nome dela é ex-líder, né? Savile Alves, que ela é fundadora da Solos. Você já falou dela, Já falei, né? É fundadora de empresa de reciclagem. E ela se comunica muito. Ela é comunicadora. Ela fez comunicação. E eu nunca tinha imaginado que fazer comunicação ia tornar uma pessoa líder. Pra mim, até nos números, assim, quando a gente vai ver, os maiores líderes são formados em economia, em engenharia, em direito. Mas eu nunca tinha pensado o quanto se formar em comunicação é fundamental para a pessoa ser uma boa líder. E com ela eu fui descobrindo isso. Ela fala muito bem. Ela usa um vocabulário muito rico. E ao mesmo tempo ela tem muita empatia, assim. Ela consegue tornar a comunicação uma coisa gostosa de se ouvir. Então você quer estar perto de quem se comunica bem, né? Você quer estar perto de uma pessoa que consegue ver nuances diferentes. Então, eu falaria ela, assim, eu aprendi muito com ela. Muito bom. Você sabe que essas características que a gente está pontuando, teve um momento aí, né, que falaram que eram soft skills, que eram habilidades como se fossem fluidas, né, macias. E a Mara Belal e a Marisa são duas pessoas que são referências na fonoaudiologia, na comunicação e na liderança. Então elas têm um livro chamado Comunicação Consciente, que traz muitos aspectos técnicos importantíssimos. É minha bíblia. Eu amo as duas, são pessoas fantásticas. E elas trazem um outro conceito. Elas dizem que não são mais soft skills, são essential skills. Então, são habilidades essenciais. Para você trabalhar, para você se conectar, para você ser feliz. Olha como a gente está feliz aqui. A gente está se comunicando, se conectando, tendo verdade. Então, o líder, de fato, ele precisa passar isso na comunicação dele. Ô, Rafa, eu fiquei com a curiosidade aqui. Qual a maior... As pessoas vão te procurar por qual motivo? Tipo, qual é a maior barreira que elas Barreira mental, assim, que bloqueia. No dia a dia que você percebe que tem muito no seu... Às vezes a pessoa quer se comunicar, mas ela não sabe nem por que ela não consegue. Essa é uma grande coisa, assim. A falta de consciência. Então, assim, às vezes elas vão lá e dizem, olha, eu sou muito ruim, eu quero... Hoje em dia, eu tenho trabalhado muito com performance, né? Que me deixa muito feliz. Então, eu trabalho capacitando pessoas e desenvolvendo pessoas. Então, não são pessoas doentes. Não são pessoas que têm uma patologia, algo alterado, né? Não é porque tem a língua presa, uma voz... Não, elas querem ter potência e desenvolvimento no trabalho. Então, esse é o meu maior público hoje. Seja na voz falada, na comunicação, ou na voz cantada, que aí é um outro cenário. Mas na comunicação, o que tem mais barreira é a falta do entendimento. Então, são pessoas que dizem assim, eu queria falar uma coisa, mas as pessoas me entendem de outra, totalmente diferente. Sim. Eu tenho conflitos com os meus familiares, na minha casa, com o meu trabalho, mas não era isso que eu queria falar. Eu não consigo ficar bem, eu não consigo fazer amigos. Então, são coisas tão profundas. Como que aquela pessoa foi parar lá no meu consultório? Né? Por que foi parar lá para fazer sessão? Normalmente vem porque viu alguém que ficou ótimo. E eu acho isso ótimo, né? Então, boca a boca é a melhor coisa. Então, eu vim porque eu sou amigo de fulano, que fez com você, e ele tá maravilhoso. Ele era uma pessoa chata. Gente, imagina a pessoa que é gente boa, mas é vista como chata, porque não sabe se comunicar, porque pensa em uma coisa e fala outra, porque deveria falar e não fala. Então, eu amo trabalhar com isso, porque é um cenário muito diverso. Então, a grande barreira que mais aparece no meu consultório, respondendo de forma assertiva e direta, são problemas dos relacionamentos. E como a gente consegue identificar no dia a dia e perceber isso? E que dica você dá pra gente conseguir, assim, no dia a dia, modificar, ter mais atenção? O que a gente pode fazer pra ir mudando também? Acho que a gente, ao longo dessa conversa, trouxe coisas que são bem importantes, né? Então,
ter presença e escutar. Em alguns momentos eu trabalho muito com a teoria da comunicação não violenta. Sim, eu adoro que eu amo. A gente pode ficar falando, né? Posso falar? Eu sou muito claro, vamos. Então, assim, primeira coisa, o nome foi uma teoria desenvolvida por Marshall Rosenberg, que foi um cara americano que ele sofreu bullying quando era criança. Então, as pessoas batiam nele. Ele entendeu que ele só conseguiria sair daquele ambiente hostil se ele conseguisse se comunicar bem com os colegas dele da escola. E o cara criou a comunicação não violenta. E aí eu vou começar falando da comunicação não violenta, falar do símbolo da comunicação não violenta. Vocês sabem qual é? Não. A girafa. Então, o símbolo que representa a comunicação não violenta é a girafa. Mas eu falo, por que a girafa? Eu já tô aqui. Por que girafa? Primeiro ponto, porque é um mamífero com maior coração. O coração da girafa chega a pesar 12 quilos. Então, o primeiro ponto da comunicação não violenta é você se comunicar de forma empática com as pessoas. Você ter consciência das suas emoções, dos seus sentimentos. O segundo ponto que faz ser a girafa o símbolo da comunicação não violenta é que ela tem um pescoço longo e, com isso, ela consegue olhar a situação com um certo distanciamento. Perfeito. Que também é um outro ponto da comunicação não violenta, porque a gente consegue se distanciar dos nossos julgamentos e olhar o fato. Olhar o que de fato está se aproximando. É assim, então, nossa, o que de fato está acontecendo aqui? E é uma das maiores dificuldades quando eu treino comunicação não violenta. Eu pergunto, o que aconteceu? Aí a pessoa falou, ele não me deu importância. Aí eu falo, isso é um julgamento. Aí a pessoa, não, Rafaela, ele não quis me escutar. Eu continuo sendo um julgamento. E às vezes eu preciso perguntar umas 5 vezes até a pessoa pra conseguir chegar, dizer né? Qual foi o fato que gerou o sentimento. Porque ele não quis me escutar no sentimento. Eu me senti não ouvida. Eu me senti que não tive atenção. Então, um coração grande, um pescoço alongado, que faz ver o fato, e orelhas desproporcionais ao rosto. As girafas têm orelhas gigantes. Então, a gente precisa escutar mais do que falar. Então, a comunicação não violenta, ela fala que a gente precisa se distanciar, olhar o fato, não julgar, perceber o que sente e fazer, dizer para a pessoa qual é a necessidade e fazer um pedido final. Então, é uma ferramenta de manejo de conflitos. Sim. Porque muitos conflitos acontecem porque as pessoas não conseguem se comunicar. Então, eu cheguei, vamos dar um exemplo da vida real. Você pediu para o seu marido comprar um leitinho que você... Oh, meu Deus. Um leite em pó, né? Não precisa ficar provando marido. Um leite em pó. E aí, quando ele voltasse do trabalho, aí Samuel, que é famoso, todos conhecem, chega em casa sem o leite em pó que Juliana pediu. Aí Juliana responde para Samuel, não é possível. O que você responderia? Pô, velho, eu pedi. Inacreditável isso. Você esquece tudo. Você não dá importância ao que eu peço. Não é possível, Samuel. Eu fiz o mercado todo, só não comprei o leite em pó. Você sabia que eu precisaria desse leite em pó para fazer uma receita? Eu só pedi uma coisa. Eu só pedi uma coisa, Samuel, e você foi incapaz de resolver. Gente, resolveu o problema? O leite em pó brotou na sua casa? Não. Samuel ficou chateado, injustiçado. Samuel vai ser para que Deus está falando dele. Tá. Samuel. Veja, amor. Injustiçado, criou uma atmosfera ruim dentro de casa, não resolveu o problema e criou um novo. Como que a gente poderia ter falado isso para Samuel? Qual foi o fato? Esqueceu Não, de comprar. o fato não é esse. O fato é ele não trouxe o leite. Você perguntou para Samuel se ele foi no mercado e se tinha o leite em pó? Você perguntou para Samuel se o celular dele descarregou, ele estava sem carteira e não conseguiu pagar? Não sabemos. Criamos um julgamento que ele não prestou atenção, que ele não se importou. E seguimos. Samuel ficou muito chateado, porque se sentiu injustiçado e não justificou. Então, o fato é, Samuel, você não trouxe o leite em pó. Aconteceu alguma coisa?
Onde? O que aconteceu? Ô, Samuel, É difícil pensar dessa forma. muito. É do tipo, é um trabalho, Às né? vezes você quer pensar como a comunicação não violenta em uma coisa que seja maior, sabe? Uma situação que envolve mais pessoas, que seja uma coisa que tenha mais relevância. E aí você pega as situações do dia a dia de esquecer de comprar um negócio que se pediu e esquece de pensar, trata de qualquer forma. É muito difícil policiar. E esse qualquer forma é que faz as relações ficarem desgastadas. É esse qualquer forma que faz o líder se desgastar com seus liderados. Sim. Que faz o liderado não conseguir fazer uma solicitação direta para o seu líder, porque ele não sabe extrair aquilo dele. Então, é no passo a passo que você constrói uma comunicação efetiva. Então, Rafaela, você sempre faz isso, não, gente. Eu estou atacando mesmo, Leonardo. O leite em pó. Meu Deus, o Luiz Fernando está com a placa. 1 hora. Porque a gente, graças a Deus, a gente tem muito Ok, assunto. pessoal, nós não somos assertivas e diretas. A gente gosta de conversar bastante. Entendeu? Queremos a parte 2 do vídeo. Isso é porque eu tenho uma estratégia. Eu quero a parte 2 do vídeo. Então pronto, Então, tá bater. bom. Mas vamos acabar. Se a gente se policia para que a comunicação não violenta ela esteja dentro da nossa estrutura comunicativa, isso vai ser natural. A gente não vai precisar esperar chegar em uma situação adversa, de conflito, para usar aquela ferramenta, que você não vai conseguir fazer. Então, às vezes, e aí para ser bem direta e prática, eu pergunto, falo o fato, eu pergunto o que aconteceu, você pode me explicar? Eu esqueci mesmo. E aí eu devolvo para a pessoa, olha, Samuel, né, no caso, o meu Samuel, Leonardo. Olha, Leonardo, eu fiquei triste. Eu me senti triste. Porque você não atendeu uma única solicitação que eu pedi. É importante. E aí o pedido. É importante que você preste atenção às coisas quando eu te peço, porque para mim é difícil pedir ajuda. Gente, usando essa ferramenta, é impossível vocês brigarem. E tem outra coisa. Talvez seja mais fácil utilizar essa ferramenta com alguém mais distante do que com alguém mais próximo. Você não sente isso? Não. Porque quando é família, Você acha que pode falar você qualquer coisa? acha que, entendeu? Então é isso. Eu acho que com alguém mais distante, uma situação em que alguém ter intimidade e tal, eu acho que eu tendo a ter um pouco mais de cuidado. Eu não sei se isso é comum. Com certeza. Não sei Agora se também tem uma coisa. Eu vou pedir para vocês pensarem nisso, nas situações do dia a dia de vocês. O quanto que, a partir de uma comunicação equivocada, a gente gera mais trabalho e mais problemas, sabe? Porque dá menos trabalho você perguntar para o Samuel o que aconteceu, que ele esqueceu o boletim, do que você ficar uma semana com ele de tarefa dentro de casa, gente. Olha, péssimo. É horrível. E aí, com a pessoa mais afastada, né, em uma situação mais formal, é mais fácil porque você se prepara para aquele diálogo. E no dia a dia ninguém se prepara, vai começando, vai acontecendo. E é o menino gritando, e aí eu vou ser atrasado para sair. E esse negócio de comunicação não violenta. Se eu pudesse conversar com o Macha, eu ia pedir para ele uma coisa. Use outro nome. Não gosto do nome comunicação não violenta, porque as pessoas acham que não são violentas na comunicação, então não precisam estudar não violência. bate. A violência é só pra... Já há uma negação na aproximação, né? O título afasta também. E o nome do livro é Comunicação Não Violenta. Não é um livro técnico, é um livro que todo mundo pode ler e vai com certeza potencializar as suas relações. Perfeito. Luiz Fernando segue com a placa de 1 hora. Vamos lá, nós vamos fazer a nossa dinâmica final, obviamente. Nossa, Essa é só você. Essa é só você que responde, tá? Graças a Deus. Tem essa parte também. Rafaela Góes. Qual a voz que é seu guia? Você quer essa potência vocal? eu vou ser bem individualista. Minha consciência. Ótimo. Minha voz. Esse é um exercício diário de fazer com que a minha própria voz se sobressaia a expectativas, monstros, padrões familiares, padrões sociais. Então, fazer com que a minha própria voz, que eu entendo que é uma voz influenciada por todas essas outras,
mas eu faço muito esforço para que essa minha voz interna me guie nas minhas escolhas. Nossa, também. Não, gente, hoje tá querendo uma fala grossa, que eu adoro nada da vida. Rafa, qual voz feminina é seu guia? Nossa, são tantas vozes, tantas pessoas em tantos contextos diferentes, né? Em cada fase da vida, uma voz. Então, a voz da minha mãe, a voz das minhas mestras, as vozes das minhas amigas, que para mim são essenciais, assim. Eu partilho tantas coisas, estou com mulheres tão importantes. Eu tenho tanta felicidade, gratidão por ter tido uma vida preenchida por vozes. Minha vida nunca foi uma vida vazia de pessoas. Essas pessoas sempre falaram no meu ouvido. Da parte da fonoaudiologia, que eu acho importante trazer, vozes como a doutora Mara Belal, doutora Marisa, doutora Silvia. Então, são pessoas que construíram o meu caminho, né? Foram vozes que sempre falaram ao meu ouvido, assim. E até hoje eu penso assim, poxa, o que a Mara fazia isso aqui? Eu só falo, Rafaela! Então, é uma homenagem a essas grandes mestras. Ai, que massa. Que massa. E Rafa, o que é que pode calar a sua voz? Vocês sentiram a pausa dramática? E uma voz mais grave? E rápido? Então é isso. O que pode calar minha voz? Injustiça. Injustiça pode calar minha voz. Ou desprezo. Nossa. Então, quando eu acho que aquela pessoa, aquela situação não vale a pena mais, eu vou calar minha voz. Vou pegar o meu banquinho e vou sair firme. Então, assim, enquanto ainda estiver me importando, estarei falando. Sim. Quando eu desistir, já foi. Desistir pra mim demora. Mas acontece. Amamos. Palmas para a Rafaela, minha gente. Rafinha, que aula. Eu fico besta, assim. Eu tenho certeza que eu vou voltar a esse episódio algumas vezes para assistir. E todo mundo merece assistir esse vídeo. Então, compartilha aí com a galera. Eu tenho certeza que vai ser um vídeo super compartilhado. Porque não só os profissionais de comunicação precisam ouvir tudo que você disse, as pessoas precisam ouvir. Porque os ruídos de comunicação estão cada dia maiores e trazendo situações péssimas para a nossa vida. E que, com certeza, você trouxe aqui dicas e coisas do seu conhecimento da fonoaudiologia, da comunicação, assim, que dão uma base pra gente, chega a dar uma força pra gente, assim, pra falar, sabe? Rafinha, muito obrigada. Está muito feliz. Foi uma conversa muito rica e com certeza as pessoas vão se identificar muito. Ai, que bom. Fico muito feliz, né, e grata. A minha intenção era que a gente pudesse usar esse espaço para potencializar mulheres. Queria parabenizar vocês pelo lindo projeto. Vocês sabem que eu sou fã de vocês. Eu sou grata, eu sou feliz por estar sentada nesse sofá e vendo o sonho de vocês sendo realizado, que de alguma forma é meu sonho também. Sim. Né? Acho que quando a gente participa desse processo, a gente se dá as mãos e soma. Vocês podem contar comigo sempre. Eu estarei sempre aplaudindo ou apoiando. Obrigada. Acho que Vozes delas é um produto potente que vai chegar ainda em muitos lugares. Então, obrigada a vocês que escutaram a gente aqui. Mas a gente sabe onde te encontrar. Fala para as pessoas onde te encontrar. Então, vocês podem me encontrar. Eu sou Rafaela Góes, Rafaela com 2 L's, porque meus pais quiseram. Não sei porquê. É Rafaela com 2 L's, Góes com 2 S's no final, para combinar e ser simétrico. Eu vou pedir para mim Fernando colocar na legenda, por favor, coloque. Minhas redes sociais, tá? No Instagram, no caso. E vocês me encontram por aí, falando. Relacionando. É isso. Né? E eu espero ter ajudado mesmo. Muito obrigada, menina. Obrigada, Rafinha. E vocês? Compartilha esse vídeo, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e comenta muito, que esse vídeo a gente pediu para vocês comentarem um bocado de coisa. Então vão lá, porque a gente vai interagir com vocês. Isso! E até a próxima. Beijo! Tchau, gente!